Agora, como lutador, Steve McQueen era bom nisso porque aquele cara tinha a resistência necessária. Steve McQueen deixou mais do que carros incríveis e filmes clássicos. Ele deixou um império secreto, um cofre escondido, um testamento chocante e um membro da família completamente excluído. Décadas depois, uma descoberta impressionante transformou o mito em milhões. O que começou como uma lenda de Hollywood se transformou em algo mais sombrio, revelando segredos que ninguém esperava. Quanto mais a fundo a busca ia mais complexa a história se tornava. E está longe de terminar. Do reformatório à realeza. Steve McQueen não nasceu para a fama. Ele nasceu no caos. Seu pai o abandonou antes mesmo que ele pudesse falar. Seu padrasto era violento e sua mãe o deixou para trás mais de uma vez. Aos 14 anos, McQueen estava em um reformatório chamado Boys Republic, em Chino, Califórnia, onde a sobrevivência era mais importante do que os livros escolares. Foi lá que ele aprendeu a se defender, a confiar apenas em si mesmo e a não confiar em ninguém. Essa criação difícil não o quebrou, ela o fortaleceu. A atitude de McQueen tornou-se seu escudo e mais tarde seu diferencial. Ele não se importava em se encaixar ou seguir regras. Não tinha interesse em ser bonzinho e de alguma forma isso o destacava. Os produtores detestavam o drama, mas adoravam o dinheiro que ele trazia. Antes da fama, McQueen serviu nos fuzileiros navais. Ele entrou em conflito com a autoridade e foi preso mais de uma vez. Mas concluiu seu serviço militar e posteriormente usou essa experiência para dar mais intensidade aos seus papéis. Essa sensação de perigo o tornava convincente na tela. Ele não estava atuando. Ele simplesmente era ele mesmo. Em Hollywood, McQueen não corria atrás de papéis. A Rolls-Royce o corria. Ele não chegava na hora, não seguia os roteiros e às vezes abandonava as filmagens. Mas o público não se importava. Sua presença em cena fazia as pessoas ignorarem o caos. Na década de 1960, ele era uma das estrelas mais bem pagas do mundo. O filme A Grande Fuga o catapultou para o estrelato. Ele não falava muito no filme, mas seus passos silenciosos diziam mais do que páginas de diálogo. A cena de moto no filme se tornou lendária. Embora o salto tenha sido feito por um dublê, ele ainda contribuiu para o mito de McQueen. Descolado, destemido, intocável. Os fãs não se cansavam. Depois veio Bullitt, onde ele realizou suas próprias cenas de direção pelas ruas de São Francisco. A cena de perseguição de carros estabeleceu um novo padrão para filmes de ação. Aquele Mustang Fastback verde se tornou um ícone cultural e uma peça fundamental no legado de McQueen. Anos depois, o mesmo Mustang foi vendido em um leilão por 37 milhões de dólares. Suas escolhas no set tinham um valor muito além do salário. Fora das telas, McQueen detestava as festas de Hollywood. Usava jeans nas estreias, faltava a coletivas de imprensa e evitava os holofotes. Mas esse mistério só o tornava mais valioso. Os produtores sabiam que ele era difícil, mas o público não se importava. Então, os estúdios continuaram pagando-lhe mais para que comparecesse. McQueen começou a reescrever as regras de Hollywood. Em 1968, em O Caso Thomas Crown, exigiu 750 mil dólares americanos adiantados, uma quantia enorme para a época. Depois veio Inferno na Torre, onde negociou um acordo de participação nos lucros. Essa jogada lhe rendeu mais de 12 milhões de dólares. Ele não apenas ganhou dinheiro, como fez história. E não parou por aí. McQueen cobrava 50 mil dólares só para ler um roteiro. Se recusasse, ficava com o dinheiro. Os estúdios estavam desesperados para trabalhar com ele porque sabiam que ele vendia ingressos. Ele usou essa demanda para controlar tudo do figurino aos ângulos de câmera. O que a maioria das pessoas não sabia era que McQueen também estava acumulando riqueza de outras maneiras. Ele colecionava carros, motocicletas e relógios, centenas deles. Comprou terras e investiu em itens raros de colecionador e possuía imóveis na Califórnia, no México e em Idaho.
Não era extravagante, mas era inteligente. Enquanto seus pares gastavam de forma imprudente, McQueen construía silenciosamente um império. Um de seus segredos mais bem guardados era seu acordo comercial com a Honda. McQueen tinha participação nas campanhas de marketing de motocicletas da empresa nos EUA. Sua imagem era usada para promover as motos e funcionou. As vendas explodiram. Essa parceria rendeu milhões muito tempo depois de ele ter parado de pilotar para as câmeras. Foi uma jogada de marketing à frente do seu tempo. E tem mais. O envolvimento de McQueen em corridas off-road não era apenas por diversão. Ele usava isso para promover motocicletas e equipamentos nos quais secretamente possuía ações. Esse estilo de vida de corridas no deserto tornou-se parte de sua marca, e empresas o pagavam apenas para ser visto usando seus produtos. Ele ganhou milhões sem nem mesmo falar sobre isso. Seu silêncio era sua estratégia. Quando McQueen faleceu em 1980, a maioria das pessoas pensou que ele havia morrido na miséria. Tratamentos contra o câncer, processos judiciais e honorários advocatícios davam essa impressão. Mas, na realidade, sua fortuna estava espalhada por contas secretas, propriedades e direitos de licenciamento. Ele estruturou tudo para manter a privacidade. Esse plano funcionou por décadas. Ninguém sabia quanto ele realmente valia e ainda está dando frutos. Hoje, seu patrimônio rende milhões anualmente com o licenciamento de seu nome, imagem e direitos cinematográficos. Sua coleção de carros e motocicletas por si só vale dezenas de milhões. Steve McQueen não construiu apenas uma carreira. Ele construiu uma fortuna que continua crescendo muito depois dos créditos finais de sua carreira. O rei do estilo se tornou o rei do legado. Enterrada em celeiros e depósitos lacrados, a coleção particular de McQueen acabou se revelando o tesouro mais valioso que Hollywood quase esqueceu. Bens ocultos que ninguém rastreava. Steve McQueen não ostentava dinheiro. Não exibia relógios de ouro nem posava em frente a mansões gigantescas. A maioria das pessoas pensava que ele vivia modestamente, mas nos bastidores ele estava construindo algo grandioso. Ele transformou de forma discreta e estratégica sua paixão por máquinas em um império particular. Sem cobertura da imprensa, sem registros públicos, apenas depósitos e celeiros trancados repletos de preciosidades. Na década de 1970, McQueen havia reunido uma das maiores coleções particulares de motocicletas já vistas. Mais de 130 motos raras e clássicas faziam parte de seu acervo. Ele tinha predileção por modelos britânicos, alemães e americanos, incluindo Triumph Husqvarna e Indian. Algumas motos foram customizadas exclusivamente para ele, peças únicas pelas quais colecionadores pagariam somas exorbitantes posteriormente. Ele não os exibia. Guardava-os em garagens com temperatura controlada em propriedades isoladas. Seu amor por carros era igualmente sério. McQueen possuía quase 60 veículos históricos de luxo, muitos deles hoje considerados insubstituíveis. Ele tinha uma Ferrari 250 GT, Lusso de 1963, um Jaguar X, K, SS e o próprio Mustang GT 390 da Bullitt. Também guardava um raro Porsche 917K, um dos carros de corrida mais icônicos já fabricados. Só esse carro foi vendido em leilão anos depois por mais de 14 milhões de dólares. McQueen não colecionava apenas por diversão. Ele investia em bens que se valorizariam com o tempo. Cada moto, cada carro era escolhido com cuidado. A maioria tinha uma história ou um histórico de corridas. Ele não os comprava para revender ou exibir. Ele os comprava porque entendia o valor a longo prazo de objetos físicos e únicos. O que chocou muitos aconteceu anos depois de sua morte. Em 2006, um celeiro empoeirado no Novo México foi aberto por seus administradores de bens.
Lá dentro encontraram um tesouro intocado, dezenas de motocicletas, pilhas de capacetes, jaquetas de couro, roteiros originais de filmes e até mesmo equipamentos de corrida com seu nome bordado. O celeiro permaneceu ali silencioso por décadas, completamente esquecido. Especialistas que o catalogaram estimaram seu valor total em mais de 30 milhões de dólares. A descoberta daquele celeiro se tornou um ponto de virada na forma como a riqueza de McQueen era vista. Até então, a maioria das pessoas presumia que seu patrimônio era simples, alguns rendimentos residuais de filmes, talvez algumas terras. Mas o celeiro revelou uma camada mais profunda de riqueza que não era óbvia. Era como uma cápsula do tempo da realeza de Hollywood. Os itens em seu interior eram de qualidade museológica, e a maioria nunca havia sido vista pelo público. Ele também possuía coleções menores, porém valiosas, como relógios antigos, fotos autografadas e adereços de filmes exclusivos, todos guardados em cofres e caixas fortes particulares. Um de seus Rolex Submariner, por exemplo, foi vendido por mais de 230 dólares americanos, 4 mil em um leilão. Outro relógio, 4 mil em um leilão. Outro relógio raro, um Heuer Monaco usado em Lemon, foi arrematado por 2 milhões de dólares americanos. Esses itens não eram peças de exibição. McQueen os usava, os vestia e depois os guardava. Os bens secretos de McQueen não se limitavam a objetos de coleção. Ele detinha participação em equipes de corrida, empresas de licenciamento de filmes e pequenas empresas ligadas a equipamentos e acessórios. Um de seus negócios mais discretos envolvia uma empresa de corridas no deserto que usava sua imagem para promoções e pagava royalties diretamente ao seu espólio. Ele também tinha acordos de participação nos lucros em vários de seus contratos cinematográficos. Mesmo que um filme parasse de ser exibido, o valor do licenciamento permanecia. Outra camada que poucas pessoas conhecem. McQueen licenciou sua imagem e nome durante sua vida de maneiras que a maioria das estrelas não fazia. Ele fechou contratos de direitos autorais com marcas como Tag Heuer e Triumph. Esses contratos, embora pequenos na época, permitiram que seu espólio lucrasse muito décadas depois. Hoje, empresas ainda pagam para usar seu nome, imagem e filmagens antigas. Essa renda passiva rende milhões todos os anos. O que McQueen criou não foi riqueza óbvia, foi riqueza intrínseca. Não podia ser vista de fora, mas estava ali acumulando valor. Cada carro, cada contrato, cada jaqueta empoeirada naquele celeiro contava um pedaço da história. Ele não construiu um império ostentoso. Ele construiu uma propriedade secreta que acabou se revelando muito mais valiosa. Até mesmo suas escolhas imobiliárias eram calculadas. Ele não morava no centro de Hollywood. Possuía propriedades isoladas na Califórnia e no Novo México. Algumas eram grandes fazendas ideais para guardar motos e aviões. Outras eram simplesmente refúgios tranquilos. Esses locais também serviam como depósitos para suas coleções, bem protegidos privados e nunca mostrados à imprensa. Mais uma surpresa, McQueen também colecionava rolos de filmes antigos com suas próprias performances. Ele armazenava múltiplas cópias de suas cenas mais famosas, juntamente com anotações pessoais. Essas gravações agora fazem parte de acordos de licenciamento que permitem que empresas de streaming restaurem e reutilizem suas imagens. Essa é uma fonte de renda que sequer existia quando ele morreu. Mas ele lançou as bases para isso muito antes da mídia digital dominar o mercado. O que McQueen construiu não foi apenas uma coleção. Foi um modelo, uma maneira de uma estrela de cinema se manter rica sem precisar trabalhar o tempo todo. Ele transformou paixão em riqueza e mistério em dinheiro. E quando tudo veio à tona, as pessoas finalmente entenderam porque ele era mais do que apenas um ator. Ele era uma marca, um empresário e uma lenda cujo legado sobreviveria a cada salário. O testamento que dividiu uma família e gerou uma fortuna. Em 7 de novembro de 1983,
Steve McQueen morreu em Juárez, no México, após se submeter a uma cirurgia secreta. Ele tinha mesotelioma, um câncer raro e agressivo causado pela exposição ao amianto, e optou por evitar os tratamentos convencionais dos EUA. Em vez disso, viajou para o México para experimentar o Leutriel, uma substância proibida e sem comprovação científica feita a partir de caroços de damasco. A operação foi arriscada, não autorizada e desesperada. Ele não sobreviveu à noite. De volta para casa, a imprensa correu para noticiar que McQueen havia morrido na miséria. Disseram que os tratamentos contra o câncer consumiram seu dinheiro e que seus bens haviam desaparecido. Mas a verdade era bem diferente. O valor total de seu patrimônio não era imediatamente óbvio. O que ele deixou para trás só revelaria seu verdadeiro valor anos depois. Na época de sua morte, o patrimônio de McQueen foi avaliado em cerca de $2 milhões. Esse valor contabilizava apenas ativos líquidos, contas bancárias, propriedades e bens de uso comum. Não incluía as raras motos, carros antigos, royalties e direitos de licenciamento de imagem, que se valorizariam enormemente. Sua equipe sequer sabia a extensão total de seus bens. Muitos ativos só foram documentados anos após o inventário. Seu testamento foi redigido em janeiro de 1979, ou seja, pouco menos de 2 anos antes de seu falecimento. Nele, seus filhos Chad e Terry eram os principais herdeiros. A ex-esposa de McQueen, Neil Adams, foi completamente excluída. Barbara Minty, sua companheira na época da morte, recebeu alguns pertences pessoais, mas não uma grande parte da herança. Essa decisão surpreendeu muitos, especialmente porque, segundo relatos, eles planejavam se casar. A parte mais controversa do testamento foi uma cláusula legal que excluía quaisquer filhos desconhecidos ou futuros. Isso significava que se alguém se apresentasse posteriormente alegando ser filho dele, o pedido seria automaticamente negado. Pouco tempo depois, uma mulher entrou com um processo alegando que seu filho era de McQueen. Ela afirmou ter provas e pediu uma parte da herança, mas o tribunal rejeitou o pedido por falta de provas. Ainda mais surpreendente, o advogado de McQueen, Ed Hook Stratton, admitiu que havia outras 2 alegações de paternidade que nunca vieram a público. Essas alegações foram tratadas discretamente a portas fechadas. Elas nunca chegaram aos tribunais e nenhum acordo financeiro foi divulgado. A existência dessas alegações demonstrava que a equipe jurídica de McQueen previa disputas. Seu testamento foi elaborado para evitar que isso acontecesse desde o início. Outro problema legal surgiu com sua coleção. Alguns dos veículos, motos e objetos de recordação de McQueen não estavam claramente vinculados a ele em documentos. Isso gerou confusão sobre a quem pertencia cada item. Sua família teve que trabalhar com avaliadores e colecionadores para verificar a autenticidade. Em alguns casos, recuperaram itens perdidos por meio de leilões e vendas particulares. Esse processo levou anos e adicionou milhões ao patrimônio. Chad McQueen, seu filho, assumiu o controle de muitas decisões de licenciamento e marca. Ele aprovou mercadorias, restaurou veículos e trabalhou com empresas para proteger a imagem de seu pai. Terry McQueen, sua filha, administrou outros assuntos do espólio antes de sua morte prematura em 1998. Depois disso, sua parte passou para sua filha Molly. Barbara Minty, embora não fosse uma herdeira principal, tornou-se uma figura pública ligada ao legado de McQueen e ajudou a promover sua história. Um bem singular que McQueen deixou foi seu direito de imagem. Isso se refere ao controle legal de seu nome, imagem e semelhança após a morte. Naquela época, nem todas as celebridades tinham esse direito garantido. McQueen aceitou, e esse direito singular tornou-se uma das partes mais valiosas de seu patrimônio. Hoje, os contratos de licenciamento que utilizam sua imagem geram mais receita do que seus filmes jamais geraram durante sua vida. Com o tempo, o patrimônio cresceu muito além da estimativa inicial. A descoberta do celeiro no Novo México, os leilões e os contratos de licenciamento elevaram seu valor para dezenas de milhões. Só em 2015, a Forbes listou McQueen
como uma das celebridades falecidas mais lucrativas. Sua imagem foi usada em anúncios, eventos de corrida e produtos licenciados. Essa renda ainda flui para seus descendentes. Também houve discretas batalhas legais nos bastidores. Algumas giravam em torno dos direitos autorais de filmes como Bullitt e A Grande Fuga. Outras envolviam a propriedade de certos itens de memorabilia que haviam sido emprestados, mas não devolvidos. O espólio passou anos rastreando itens e defendendo o nome de McQueen contra o uso não autorizado. Cada vitória agregou valor e protegeu a marca. Uma história menos conhecida. McQueen planejava abrir um museu antes de morrer. Ele queria exibir suas motos, equipamentos de corrida e memorabilia de filmes em um só lugar. Ele chegou a começar a organizar itens para exibição. Esse sonho nunca se concretizou, mas partes de sua coleção apareceram em exposições temporárias ao redor do mundo. Essas exposições continuam a atrair atenção e a gerar valor de licenciamento para o seu nome. Steve McQueen não deixou apenas fama. Ele deixou uma marca tão poderosa que reconstruiu empresas inteiras décadas depois. O império de licenciamento que ninguém previu. Após a morte de Steve McQueen, em 1980, sua fama foi diminuindo gradualmente. O mundo seguiu em frente rumo a novas estrelas, novos estilos e novas histórias. Mas, em segundo plano, algo inesperado começou. As marcas enxergaram valor em seu rosto, em seu estilo e em tudo o que ele representava, e começaram a lucrar muito com isso. Na década de 1990, a indústria de licenciamento explodiu. Ícones vintage estavam em alta e a imagem de McQueen se encaixava perfeitamente. Ele não era apenas um astro de cinema. Representava garra, estilo e rebeldia clássica. Era isso que as empresas queriam vender, e McQueen se tornou sua arma secreta. A primeira grande onda veio através da moda. A Barbour usou uma única foto de McQueen vestindo uma de suas jaquetas e a transformou em uma campanha de $40 milhões. Não se tratava mais apenas de roupas. Era um estilo de vida. Aquela foto se tornou uma das imagens estáticas mais lucrativas da história do marketing. A Tag Heuer veio em seguida. A fabricante suíça de relógios relançou o relógio Mônaco famoso em Le Mans. Toda a campanha girou em torno de uma foto de McQueen usando o relógio ao volante. O relançamento não só salvou a marca, como impulsionou as vendas a níveis recordes. O nome de McQueen havia se tornado um símbolo de autenticidade. Então veio a Ford. A montadora reviveu o Mustang Bullitt diversas vezes usando a ligação com McQueen como principal argumento de venda. Comerciais, pôsteres e modelos de edição especial se apoiaram na lenda. Mesmo sem falar, seu legado vendeu carros e colecionadores pagavam caro por esses modelos por causa dessa ligação. O verdadeiro poder residia na maneira cuidadosa como os herdeiros administravam esses acordos. Eles não distribuíam licenças para qualquer um. Cada contrato focava em produtos que refletiam a imagem de McQueen clássica, descolada e masculina. Não se tratava apenas de dinheiro, mas sim de proteger uma marca. Foi por isso que a estratégia funcionou tão bem. O Greenlight Licensing Group tornou-se o guardião de todos os acordos relacionados ao espólio de McQueen. Eles cuidavam da parte jurídica das marcas registradas e das aprovações de produtos e ajudaram a transformar a imagem de McQueen em um negócio controlado que crescia a cada ano. A Forbes começou a monitorar seus ganhos póstumos e na década de 2010 ele já era uma das celebridades falecidas mais bem pagas. Chad McQueen, filho de Steve, desempenhou um papel fundamental. Ele garantiu que produtos falsificados fossem bloqueados e processou empresas que usavam indevidamente o nome de seu pai. Também ajudou a moldar novos projetos de licenciamento que respeitassem o legado. Suas decisões não eram emocionais, mas estratégicas. Ele entendia que a marca precisava de planejamento a longo prazo para se manter valiosa. Até a Porsche se envolveu.
Em 2017, a empresa trabalhou com os herdeiros para lançar uma linha de produtos em homenagem ao limão. Modelos especiais, eventos e mercadorias surgiram em seguida. O rosto de McQueen aparecia em anúncios e edições limitadas, e colecionadores estavam ávidos por possuir qualquer coisa ligada à lenda. Um fato pouco conhecido é como a imagem de McQueen tem sido usada em mercados internacionais. No Japão e em partes da Europa, seu rosto vende jeans de alta qualidade, roupas de corrida e até mesmo perfumes. Agentes de licenciamento afirmam que ele continua sendo uma figura forte no marketing global porque nunca se tornou americanizado demais. Seu apelo ultrapassou fronteiras e gerações. O que surpreende é o quão seletivo o espólio tem se mantido. Enquanto muitos acervos de celebridades inundam o mercado, a equipe de McQueen mantém o controle. Essa escassez agrega valor. Quando seu nome está associado a algo, os fãs sabem que foi escolhido a dedo. Isso mantém a demanda e os preços altos. A receita com licenciamento hoje varia de 7 a 9 dígitos por ano. O valor depende da intensidade das campanhas. Mas, mesmo em anos mais fracos, os números são expressivos. E ao contrário da atuação, o licenciamento não exige novas performances. As fotos e vídeos já existentes de McQueen continuam gerando receitas sem nenhum esforço adicional. A principal conclusão: Steve McQueen ganhou mais dinheiro após a morte do que durante sua carreira cinematográfica. E isso não se deve a novos filmes. Deve-se ao fato de seu legado ter se transformado em uma marca. Uma marca que ainda hoje se comunica com as pessoas sem precisar dizer uma única palavra. Os herdeiros ficaram absurdamente ricos. Após a morte de Steve McQueen, a disputa por sua herança não se desenrolou em tribunais barulhentos. Aconteceu no silêncio dos processos judiciais em decisões comerciais discretas e em ressentimentos não expressos. A fortuna não apenas cresceu. Ela se remanejou, se dividiu e excluiu algumas pessoas completamente. No centro de tudo estava Chad McQueen, o único filho de Steve que rapidamente se tornou o rosto do espólio. Ele herdou mais do que dinheiro. Ele herdou poder. Chad já estava sob os holofotes antes da morte de seu pai trabalhando como ator e posteriormente ingressando no automobilismo. Após a morte de Steve, Chad se tornou uma figura fundamental na proteção e gestão do nome McQueen. Ele ajudou a lançar a McQueen Racing, LLC, e supervisionou o branding ligado a carros, motocicletas e produtos de estilo de vida. Com o tempo, obteve controle parcial sobre licenciamento de imagem e contratos de patrocínio. Seu patrimônio líquido é estimado em mais de 45 milhões de dólares americanos, principalmente devido a esse império discreto. Terry McQueen, filha de Steve, trilhou um caminho diferente. Ela optou por trabalhar nos bastidores de Hollywood e tornou-se executiva da Universal Studios. Manteve-se afastada de polêmicas públicas e concentrou-se em sua própria vida. Infelizmente, Terry faleceu em 1998 após um transplante de fígado. Antes de falecer, ela providenciou para que os direitos de seu espólio fossem transferidos para sua filha Molly. Molly McQueen agora faz parte da segunda geração lucrando com o legado. Ela é atriz e produtora e presta consultoria ao espólio em projetos ligados à imagem de seu avô. Molly ajuda a gerenciar parcerias, aprovar contratos de licenciamento e proteger a identidade da marca McQueen. Sua posição lhe garante um fluxo constante de royalties e acesso a longo prazo aos direitos de propriedade intelectual. Ela é hoje considerada uma das principais guardiãs do legado de Steve McQueen. Barbara Minty, terceira esposa de Steve, e sua noiva na época de sua morte, foi mencionada em seu testamento, mas não como herdeira principal. Ela recebeu itens pessoais, roupas, cartas e objetos de recordação, mas não uma grande parte da herança. No entanto, com a explosão do licenciamento, ela passou a fazer parte do círculo de beneficiários. Mais tarde, coproduziu diversos documentários sobre Steve, preservando seu legado através de sua perspectiva.
Seu livro, Steve McQueen: The Last Mile, tornou-se um best-seller e gerou mais renda com a expansão da marca. Apesar de não ter recebido muito inicialmente, Barbara foi posteriormente incluída em alguns acordos de royalties. Como parte da preservação da imagem pública de McQueen, ela teve acesso à consultoria para projetos. Isso lhe abriu portas para receber uma porcentagem dos lucros de certas campanhas. Hoje, ela ainda exerce influência sobre como o legado dele é apresentado, embora sua participação financeira seja menor que a de Chad. Há também Neil Adams, a primeira esposa de Steve McQueen e mãe de seus 2 filhos. Ela não recebeu nada no testamento, nem dinheiro, nem bens, nem reconhecimento. Durante anos, falou abertamente sobre seu papel no início da carreira de Steve. Afirmava ter ajudado a construir seu nome, apresentado-o a pessoas importantes e apoiado-o em seus anos mais difíceis. Niall chegou a dizer que foi apagada da história. Suas entrevistas e memórias refletem essa amargura. Ela nunca entrou com uma ação judicial, mas suas palavras evidenciam o dano emocional de ser excluída. Apesar de ser mãe de Chad e Terry, a estrutura da herança a deixou de mãos vazias. A exclusão dela ainda é um dos elementos mais discutidos do testamento de McQueen. Mas há uma pessoa ainda mais invisível. Um homem cujo nome nunca foi notícia. Em 1969, Steve supostamente teve um breve caso enquanto filmava no exterior. Anos depois, a mulher alegou que seu filho era de Steve. Essa alegação nunca foi formalmente reconhecida por McQueen ou sua equipe jurídica. A criança nunca recebeu o cheiro de Steve. Quando a mãe faleceu em 2012, o caso foi considerado encerrado. Mas em 2023, novos documentos vieram à tona, incluindo uma série de cartas e recibos que ligam McQueen à mulher durante o período das filmagens. Alguns informantes dizem que há uma chance real de esse homem ser filho biológico de Steve. No entanto, o prazo de prescrição para tais alegações e a falta de testes oficiais de DNA impediram que o caso fosse levado à justiça. A diferença agora é que a equipe jurídica desse homem estaria se preparando para reapresentar a alegação. Com o patrimônio aumentando a cada ano mesmo, uma pequena parte poderia significar milhões. Se confirmado, isso poderia levar a uma redistribuição dos direitos autorais ou pelo menos a uma nova rodada de negociações legais. O espólio não se pronunciou publicamente, mas advogados familiarizados com o testamento de McQueen afirmam que essa nova evidência pode ser suficiente para abrir um novo capítulo. Mesmo hoje, o nome de Steve McQueen rende dinheiro. Mas um cofre secreto pode revelar a parte mais valiosa de seu patrimônio, uma fortuna que continua crescendo. Quando Steve McQueen morreu em 1988, seu patrimônio foi avaliado em pouco menos de $2 milhões. Para alguém que havia sido um dos atores mais bem pagos de Hollywood, o valor parecia pequeno. Os críticos diziam que os tratamentos contra o câncer haviam dizimado sua fortuna. O que eles não viam era o valor oculto, o futuro de seu nome, sua marca e os objetos que ele deixou para trás. Décadas depois, essa fortuna discreta se transformou em um legado de $200 milhões. Seus itens de colecionador por si só tiveram uma valorização expressiva. O Mustang 1968 de Bullitt foi vendido em leilão por $37 milhões. Seu macacão de corrida de Lemon foi leiloado por quase $1 milhão. Até mesmo seus óculos de sol pessoais, um par de Parcels, foram vendidos por $70 mil. Cada venda não apenas lhe rendeu dinheiro, como também impulsionou ainda mais sua marca, transformando-a em lenda. O que torna a fortuna de McQueen única é que ela não foi alimentada por aparições extravagantes ou biografias encenadas. Ela cresceu a partir da autenticidade. Ele viveu a vida que as pessoas admiravam: carros velozes, liberdade desenfreada e uma rebeldia silenciosa. Essa autenticidade se transformou em lucro muito tempo depois de sua morte. Seu espólio não ficou parado. Sua família, liderada por Chad McQueen e posteriormente por Molly McQueen,
firmou importantes contratos de licenciamento que moldaram a forma como o mundo vê Steve hoje. De marcas de roupas a campanhas de carros, sua imagem se tornou um símbolo de independência e estilo. Cada contrato adicionava uma nova fonte de renda. Em 2024, a Porsche lançou uma edição especial do 911 McQueen, uma homenagem projetada em colaboração com a família do ator. Esgotou-se instantaneamente. Colecionadores pagaram caro não apenas pelo carro, mas pelo que ele representava. McQueen não apenas atuou em lama. Ele era lama. Essa conexão permanece inestimável. Seu antigo rancho em Idaho, que antes era seu refúgio particular, agora é uma propriedade familiar isolada. Só o terreno valorizou-se significativamente. Mas, mais importante ainda, continua a ser um lugar onde os seus descendentes se reúnem longe dos holofotes do mundo empresarial. É um dos poucos lugares intocados pela publicidade, uma ligação silenciosa com quem ele realmente era. No entanto, há uma parte do seu legado que permanece envolta em mistério. Fontes próximas da propriedade dizem que ainda existe um cofre de armazenamento final intocado, fechado e repleto de incômodos. Corre o rumor de que contém cartas manuscritas para James Dean, um rascunho de guião para um filme de fuga da prisão que McQueen nunca realizou e uma gravação de áudio feita pouco antes da sua morte. Ninguém confirmou, mas pessoas próximas à família dizem que é real. Esse cofre não é apenas uma nota de rodapé. Se for verdadeiro, pode reescrever partes de seu legado, revelando pensamentos pessoais, sonhos criativos e mensagens finais. Alguns especulam que a fita possa conter reflexões de McQueen sobre fama, família e arrependimentos. Outros acreditam que seja uma mensagem que ele pretendia deixar, mas nunca compartilhou publicamente. Quanto mais tempo permanece guardado, mais poderoso se torna o mito. A parte mais surpreendente da fortuna de McQueen é que nada disso foi planejado. Ele nunca fez discursos sobre a construção de uma marca. Não buscou a atenção da mídia nem escreveu uma autobiografia reveladora. Viveu intensamente, trabalhou seletivamente e manteve-se reservado. Mas foi justamente esse distanciamento que lhe conferiu um apelo atemporal. Nos anos que se seguiram, seu nome se tornou mais do que uma lembrança. É um modelo de negócios. As marcas ainda estudam seu estilo. Os cineastas ainda usam suas cenas. Os profissionais de marketing tentam capturar a essência de McQueen, mesmo sem compreendê-la completamente. Tudo isso mantém o dinheiro fluindo. O legado de McQueen agora rende mais a cada ano do que a maioria dos atores em atividade. É um dos patrimônios mais valiosos da história de Hollywood. Seu espólio não se baseia apenas em filmes antigos. Ele se adapta, evolui e capitaliza a nostalgia. E ainda assim, permanece enraizado em quem ele era forte, reservado e autêntico. Enquanto os fãs continuam descobrindo novas fotos, os colecionadores continuam buscando memorabilia e as marcas continuam fechando contratos. O cofre continua sendo o último grande mistério. É a peça final de um quebra-cabeça construído ao longo de décadas. E seja ele aberto no próximo ano ou nunca, sua existência prova uma coisa: Steve McQueen ainda tem mais a dizer mesmo depois de morto. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela para mais conteúdo incrível.